Olá, hoje vamos falar sobre espiritualidade, religiosidade na recuperação. Primeiramente, gostaria de falar sobre espiritualidade. O que vem a ser espiritualidade? Espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, a procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio, ou seja, o Deus da sua compreensão individual. A espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. Veja bem, a espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. Religião, crença na existência de um poder ou princípio superior sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano, ao qual se deve respeito e obediência. Postura intelectual e moral que resulta desta crença. Espiritualidade e religiosidade na recuperação. A doença da adicção é reconhecida como doença espiritual, emocional e física. E nessa visão, a recaída tende a recorrer ou ocorrer nos três níveis. Em concordância com esse ponto de vista, o tratamento proposto vai além da mera abstinência da droga. O objeto da adicção abrange aspectos emocionais, espirituais do adicto. A abstinência não é o fim de si mesmo, mas consequência de uma transformação íntima que pode processar através do programa de recuperação proposto, definido como um programa espiritual, ou seja, estamos falando dos 12 passos do programa Minnesota, conhecido mundialmente, que vem salvando milhões de adictos pelo mundo afora, através também dos grupos de mútua ajuda. A execução do programa de recuperação determina uma mudança nas crenças que norteia a forma e o meio de se olhar para a vida, na visão de um mundo e nas atitudes perante a vida, por alterar e expandir a compreensão desta. Exige uma autoanálise honesta, pois reconhecer é um requisito para qualquer mudança. Fora da humildade não há recuperação. Vamos anexar aqui nesse parágrafo o 7º passo. Humildemente pedimos a Ele que removesse todos os nossos defeitos de caráter. Nós temos que ser humildes, pode prosseguir esse processo de recuperação que é os 12 passos do Minnesota. Os sentimentos, doença espiritual, emocional, que através da compulsão evita-se da vida, atenção, elaborar por movimento reflexivo ao entregar sua vida, sua vontade a um poder superior. Este passa a ter um sentido na sua vida, nortear escolhas, as quais são evidências exteriormente pela forma que vive e se comporta. Escolher é dar prioridade, pois tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Portanto, reflete o valor de que se dê algo no propósito espiritual da recuperação. O indivíduo encontra sentido para a sua vida
ocorre uma progressiva transformação e libertação interior, no sentido de ampliação da consciência com exercício do livre-arbítrio, dando lucidez. O programa de recuperação espiritual transforma o ser, responde à necessidade humana e se dá um sentido à vida. Neste aspecto, não se restringe a adictos e pode ser útil a benéfico a qualquer humano numa busca espiritual. Ou seja, este programa ele não é feito somente para pessoas adictas, mas para pessoas escravas do uso das drogas como um todo. Ele é feito para todo tipo de pessoa que necessita alcançar um nível espiritual adequado e perfeito para com Deus a sua compreensão. Há um número significativo nos estudos. Para análise, ao abordar o consumo de substâncias psicoativas, pesquisaram também a variável religião e espiritualidade como um importante aspecto a ser considerado nesse contexto. É interessante verificar os fatores de riscos envolvidos no consumo de drogas. O início e o uso pesado é caracterizado de estilo de vida, a educação familiar, o contexto socioeconômico, o padrão de uso, acrescentar variável religião e espiritualidade, principalmente através de questões como o envolvimento em atividades religiosas, importância da religião na vida do indivíduo. Ou seja, a religião é muito importante no contexto de vida, da vida de qualquer indivíduo, principalmente do adicto, da qual muitas das vezes, pelo uso excessivo de drogas, esquece do poder maior do que nós, que é Jesus. A importância da religião na vida do indivíduo, da educação religiosa na infância, é não simplesmente não se tinha ou não uma religião, espiritualidade encontra que a religião, a espiritualidade aparece como fator protetivo e preventivo do consumo ou uso nocivo de drogas, ou seja, pessoas, seres humanos que são educados espiritualmente e dentro da religião desde criança, dificilmente se tornam pessoas adictas. A proporção é muito pequena. Na grande maioria dos casos, observa-se com frequência correção negativa fraca entre o uso do álcool e de drogas. A religião e espiritualidade é protetora do consumo de drogas, sobretudo por seus códigos morais, e que é importante pensar como ocupar o tempo de maneira que o adicto realize em suas potencialidades. O fator preventivo diz respeito a impedir, prevenir alguma coisa de acontecer, impedir, prevenir alguém de fazer alguma coisa que seja insana. Qualquer estudo sério mostra que a religião é significativa para o padrão do não consumo da bebida e de demais drogas.
Um estudo com amostra nacional nos diz que indivíduos cujo principal atividade de lazer era atividades culturais, esportivas, religiosas, apresentam 73,3% menos chances de consumir drogas do que os frequentadores de festas, bares e boates. Ou seja, quem tem um segmento religioso, quem tem um segmento espiritual, dificilmente vai entrar no mundo das drogas, porque tem Jesus com você, tem Deus. Quem não tem Deus, quem não acredita em Deus, quem não tem Jesus como seu principal fator de existência nesse planeta Terra minúsculo que nós vivemos, está propício a cometer insanidades a todos os momentos, principalmente a insanidade, que é uma doença caracterizada pela Organização Mundial de Saúde, do CID-10 ao CID-19, que é a doença da adicção. Doença da adicção significa escravidão. Nós somos escravos do álcool e das drogas. E nós precisamos de um programa espiritual. Um programa espiritual que funcione. Os 12 passos, mais conhecido como Minnesota, anexado com a espiritualidade, anexado com a sua religião de escolha, anexado com os grupos de mútua ajuda, para você poder sobressair bem na sua vida como um todo. Senão você vai se tornar escravo. Sua religiosidade consiste em espantar-se, extasiar-se diante da harmonia das leis da natureza. Esse sentimento desenvolve a regra dominante da sua vida, da sua coragem, na medida em que supera a servidão dos desejos egoístas que nós temos. Essa é uma frase belíssima de Albert Einstein. Um simples resumo da minha simples concepção sobre essa literatura no contexto como um todo. Nós adictos, escravos das drogas, temos que ter, em primeiro lugar, Jesus. Nós estamos tratando de um programa espiritual. O programa dos 12 Passos, do Minnesota, com a ajuda dos grupos de mútua ajuda. Após um programa de recuperação, você tem que fazer o sugerido. Você tem que frequentar as reuniões. Você tem que frequentar uma religião de escolha. Mas não meramente frequentar. Você tem que ser um servidor de boa vontade. Você tem que servir nos grupos. Você tem que estar disponível a ajudar o outro, a ajudar ao próximo. No ponto de vista de religião, você tem que ter uma religião de escolha. Mas você não pode ser um frequentador de religião apenas. Você tem que chegar para o seu líder espiritual e falar que quer ser um servidor da casa,
um servidor da obra. Você tem que levar a mensagem. Você tem que ser um portador da mensagem de Jesus para com o próximo. Você tem que tirar tempo nas suas 24 horas para a sua espiritualidade, para a sua religião de escolha, para seus grupos de mútua ajuda, de sua escolha. Você tem que se doar. Pare, pense, reflite. O que você está fazendo da sua vida? O ontem passou. Hoje é o dia mais importante. O amanhã não existe. Não acredite no poder superior da sua compreensão. Acredite na espiritualidade. Aplique a espiritualidade na sua vida como um todo. Busque uma religião de escolha. Seja um servidor de boa vontade, abnegado, amor incondicional em servir ao outro, em levar a mensagem ao próximo. Se doa. Quanto mais você se doar ao próximo, mais você terá retorno de si mesmo e da sua vida como um todo. É se doando que se recebe. É dando que se recebe. Você tem que fazer uma análise de si mesmo. O que você quer da sua vida? Você quer levar uma vida mundana? Uma vida da qual o mundo te oferece? O mundo, a mídia, nos oferece, nos vende uma imagem falsa da realidade da qual nós temos que viver. Nós temos que viver na palavra de Jesus. Nós temos que viver no conceito de Jesus. No princípio, o Verbo se fez carne, e o Verbo se habitou entre nós. Quem foi Deus? Deus se fez presente entre nós. Depois Deus percebendo que a humanidade estava incontrolável, ele se encarnou no próprio homem. Nasceu Jesus, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré veio nos trazer uma nova mensagem do Novo Testamento, que já vinha pregada lá desde o Antigo Testamento, falada muito pelo livro de Isaías, um dos exemplos, que viria o profeta, que viria o Salvador. E Jesus veio e nos trouxe uma mensagem maravilhosa. Basta nós seguir essa mensagem, que nossa vida será melhor a cada dia. Eu tenho para mim, Hilton Moraes, que a Bíblia aberta é Deus falando conosco. Que a Bíblia é um manual de vida. Que os 12 passos são um conceito maravilhoso, um segmento maravilhoso
desenvolvido por um despertar espiritual de Bill e Bob para nos conduzir até o Criador maior supremo, que é Deus, que é Jesus. Não tenha espiritualidade na sua vida todos os dias. Busque espiritualidade. Nós temos no programa dos 12 Passos o 11º passo, que vem a nos dizer o seguinte: procuramos, através de prece e meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, da maneira como nós o compreendemos, rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e o poder de realizar essa vontade. Você tem praticado esse passo? Você tem orado a Deus? Muitos oram a Deus, mas poucos meditam no que Deus tem a dizer para eles. Orar a Deus, todos nós oramos todos os dias. Mas cada um de nós tira um tempo para meditar no que Deus tem realmente para nos dizer, para nos falar. E Deus vai se manifestar como? Através do ser humano, através de uma pregação, através de uma palestra, através de uma literatura, através da Bíblia. Através do ser humano, através de uma pessoa simples, da qual você julga que não vale nada, e Deus pode estar ali presente, falando com você, e você não presta atenção no que Deus quer para a sua vida. Acorde, tenha um despertar espiritual. Procure melhorar a sua qualidade de vida. Em primeiro lugar, espiritualmente. Procure melhorar o seu contato com o seu poder superior da sua compreensão. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Isso é bíblico. Muito obrigado a todos. Peço a todos um carinho, com amor, que compartilhe, que divulgue, que se inscreva no canal, que vamos procurar, através desses vídeos, abnegado, um trabalho abnegado para ajudar o próximo, sem fins lucrativos. Somente levar a mensagem ao adicto que ainda sofre e as demais pessoas que ainda sofrem. Tem muitas pessoas que não são adictas, estão numa linha de sofrimento terrível. Tem dinheiro, tem sucesso, tem fama, tem tudo, mas não tem Jesus, não tem espiritualidade, tem dentro de si somente um vazio do qual a maioria procura preencher com coisas, e as coisas não preenchem esse vazio. A única coisa que pode preencher o vazio que está no seu coração e na sua mente é Deus, é Jesus, é o poder superior da sua compreensão. Está lá no segundo passo. Viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia nos devolver a sanidade. Acredite nesse passo.
você será forte para enfrentar as batalhas do dia a dia de sua vida, que serão constantes em todos os dias de sua vida, até que o Criador maior supremo venha nos resgatar para uma vida melhor. Porque eu creio que no plano superior há uma vida melhor do que essa vida terrena que nós vivemos. Muito obrigado a todos.